A Copa do Mundo 2026 se aproxima. E a pergunta que não quer calar é: quais serão os 26 convocados por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira de futebol? Nesse vídeo eu vou mostrar como que está essa corrida, posição por posição, pelas vagas na Copa, e a gente vai entender quem está mais perto e quem ainda sonha por essa vaga, certo? Vamos tentar fechar essa lista juntos? Então vem comigo, este é o canal do Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o seu lugar, se você gosta de Copa do Mundo, das competições entre as seleções nacionais. Aqui tem vídeo toda semana falando sobre elas, então eu peço o seu like para que este trabalho chegue até mais pessoas, é muito importante para todo criador de conteúdo, e também peço para que você se inscreva no canal se você está chegando agora, faça parte dessa galera maravilhosa que vem, comenta, participa de todos os vídeos, certo? Vamos que vamos. Então, o técnico Carlo Ancelotti, ele vai ter mais uma convocação antes da final, né, para os amistosos contra França e Croácia. E aí ele vai poder tirar suas dúvidas para ali no finalzinho de maio fazer a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026. Ele vai enviar uma lista, né, com 55 nomes e a lista oficial com 26, e aí os que sobrarem ficam ali na pendência. Se alguém machucar, é alguém da pré-lista que é convocado. Ancelotti convocou 48 jogadores nas suas 4 convocações como técnico da seleção brasileira, lembrando que a primeira foi meio dele, meio da comissão técnica que já estava na CBF, porque ele tinha acabado de sair do Real Madrid para assumir a seleção para os jogos contra Equador e Paraguai. Certo? Então vamos entender como é que está essa briga. O Ancelotti deu uma entrevista em novembro falando que o grupo ele tem uma ideia praticamente fechada, mas que coisas podem acontecer até o final, que tem muitos jogadores de qualidade ainda de fora e que podem aí assumir essa vaga. Vamos olhar aqui dos 48, quem foi convocado as 4 vezes pelo Ancelotti. Vamos lá. Hugo Souza e Bento, goleiros, né? Hugo Souza do Corinthians e o Bento do Al Nassr, estiveram em todas as listas. O Wesley, o primeiro do Flamengo depois da Roma, também esteve nas 4 convocações do Ancelotti. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, do Manchester United, que retornou com o Ancelotti, inclusive. Richarlison, atacante do Tottenham, que estava fora do radar da seleção e também retornou com o treinador. Matheus Cunha, do Manchester United, e Estevão, do Chelsea. Então vamos começar aqui com os goleiros, né? E apesar de Bento e de Hugo Souza terem sido chamados em todas, isso, na minha opinião, tem mais a ver com disponibilidade do que com a ideia de que eles estão dentro. Explico por quê. Alisson e Ederson, que são aí os 2 goleiros que estão monopolizando essa titularidade da seleção brasileira há muitos anos, eles estão sofrendo muito com lesões recentemente. Então, muitas vezes ou fica fora um, ou fica fora o outro, ou fica fora os 2, por conta de lesões no momento da data FIFA. Mas estando os 2 saudáveis, eu acredito que o Alisson vá para ser o goleiro titular na sua 3ª Copa, né? E o Ederson, apesar de ter trocado de liga, né, saiu do Manchester City e foi para o Fenerbahçe, titular no Fenerbahçe da Turquia. Acredito que pela experiência, um goleiro que joga muito bem com os pés, estando saudável, os 2 estão dentro, né? São goleiros com uma grande vivência já. Agora, a briga pela outra vaga está bem boa, né? Foram testados o Bento, o Hugo Souza e o John. O Ancelotti falou que é um goleiro pegador de pênalti, e o Hugo Souza está indo bem nesse quesito, então pode ser que isso o faça ter vantagem, porque aí você pode ter um 3º goleiro com essa especialidade de pegar pênalti, para, se for para decisão por pênalti e o Ancelotti achar que deve trocar, ele troca, né? O Bento, vamos ver como é que vai ficar a situação dele, porque ele estava para ir para o Genoa,
Estava tudo certo, só que o Al Nassr barrou essa negociação. Vamos ver como é que vai ficar o clima lá com o clube, se ele vai conseguir jogar bem. É um goleiro que é muito bem conceituado aí dentro do ambiente da seleção brasileira, né? E o John estava começando a ganhar espaço no Nottingham Forest, né? Ganhou até alguns jogos de oportunidade como titular, mas teve algumas falhas, né? Mas também fez ótimas defesas, especialmente lá no jogo contra o Manchester City. Então, assim, eu acredito que a briga vai ser boa até o final. Acho que por conta desse fato do pragmatismo de querer alguém para pegar pênalti, eu acho que o Hugo Souza está na frente. O Ancelotti gostou dele. Ele viu jogar no estádio algumas vezes e gostou dele. Indo para os laterais, eu considero o Wesley da Roma dentro, por estar em todas as convocações, né, por estar jogando bem na Itália e por ser um cara que muda o sistema. Ele não vai ser titular, muito provavelmente ele vai ser reserva na Copa, mas ele é o cara que muda o sistema. Ele é um lateral que te permite ofensividade. Se você precisa de um lateral direito para dar ofensividade, você coloca ele. E o Wesley está jogando de ala esquerdo na Roma, né? Então, até se faltar alguém lá do lado esquerdo no ataque, você pode até improvisar o Wesley, né? Essa versatilidade é importante. E aí, na lateral esquerda, os que mais jogaram de titular com o Ancelotti foi o Alexandre do Flamengo e o Douglas Santos do Zenit. Mas eu acredito que o Alexandre do Flamengo já está dentro por conta da experiência dele, o tempo de Europa, é um cara experiente, já foi titular em Copa do Mundo, então nos principais jogos o Ancelotti colocou ele como titular nos jogos mais difíceis que ele teve, né? Equador fora, Senegal, o Alexandre que foi o titular, então eu acredito que estando saudável o lateral do Flamengo vai estar e para ser o titular da seleção brasileira na Copa, né? Aí a briga é muito boa, e lembrando que o lateral direito titular, tudo correndo bem, deve ser o Éder Militão, né? Que é zagueiro. Então vai ter uma improvisação. Mas aqui eu coloquei os laterais mesmo, que devem ir para a Copa. E aí, só que o Militão deve ser deslocado para a zaga. O que, assim, no contexto de seleção brasileira em Copa, é uma coisa incomum, né? Porque o Brasil sempre teve grandes laterais ofensivos, né? Mas no contexto seleções grandes de Copa, seleções europeias, é normal você ter uma improvisação, né? Até a seleção argentina também. Você tem uma improvisação, um jogador de outra função que joga de zagueiro, um jogador de outra função que joga de lateral. Isso é muito comum e o Brasil agora deve passar por isso com o Militão de lateral. Aí, quem que pode brigar ainda por essa vaga de reserva, de jogador a mais ali, de repente um lateral direito a mais e lateral esquerdo reserva, né? Temos o Vitinho do Botafogo que foi testado, o PH do Vasco foi testado, fez gol, né? Mas também é uma opção mais ofensiva. O Wanderson como lateral direito também já é uma figura um pouco mais defensiva, de repente você leva o Wesley para ser um cara mais ofensivo e o Wanderson que é um pouco mais contido, né? E aí pro lado esquerdo a gente tem uma briga boa, né? O Luciano Juba foi chamado na última lista do Ancelotti, então pode ser uma boa surpresa aí, né? Também um cara de características ofensivas. Eu acho que o Douglas Santos está muito bem na fita para ser esse lateral esquerdo reserva, né? Apesar de estar jogando no Zenit, meio escondido dos holofotes. O Caio Henrique também ganhou bastante oportunidade com o Ancelotti, também está muito na briga. E o Carlos Augusto está tentando, né? O Duga que nem sempre ele é titular da Inter, né? Ele joga no time do Di Marco, então talvez se ele estivesse num outro time, como por exemplo o Caio Henrique ou o Douglas Santos, num outro time mediano, talvez ele tivesse mais holofote. Mas o Carlos Augusto tem a questão também dele ser um lateral esquerdo muito ofensivo e a ponta esquerda do Brasil já é muito ocupada, né? Então é mais um lateral estilo Alexandro que o Ancelotti deseja. Indo aqui para zagueiros, Marquinhos do PSG está dentro, Militão, como eu disse, também está dentro, e Gabriel Magalhães está. Então esse trio é certeza, né? O Gabriel Magalhães vivendo uma fase maravilhosa lá no Arsenal. Quem briga por essa vaga? Eu acho que o Alex Ribeiro é o favorito para ser o quarto zagueiro aí. Ele foi muito bem
com o Ancelotti, só que aí ele teve uma lesão, ficou fora 3 meses, está voltando agora em janeiro, foi muito mal no jogo que ele voltou, né, foi expulso, mas está voltando de lesão agora, mas é um cara que vinha muito bem, acho que o Ancelotti não esqueceu disso, né. O Beraldo, que é um cara que pode fazer lateral esquerda também, esse lateral esquerdo mais defensivo se precisar, jogar improvisado. Temos o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que deu aquela falha que acabou custando a derrota contra o Japão, né? O Japão cresceu no jogo a partir dali, né? O Danilo do Flamengo, que é um jogador que não está num grande momento da sua carreira, mas fez o gol do título da Libertadores e é um cara que dá experiência, né? Talvez ele possa estar pensando num reserva experiente ali para grupo. A gente falou da Inglaterra na semana passada, do Jordan Henderson, né? Que o Jordan Henderson é convocado para dar essa experiência. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? O Danilo pode ser esse nome. E eu acho que o Bremer vai receber oportunidade, tá? Porque o Ancelotti gosta muito dele. Ele voltou de uma lesão grave e está jogando titular da Juventus. É um cara muito versátil, pode jogar dos dois lados da defesa, pode fazer um sistema de 3 zagueiros, é bom no alto. Eu acho que o Bremer vai receber essa oportunidade, pode pintar aí como uma surpresa e ali entre os zagueiros. Indo para os meias, Casemiro do Manchester United está dentro, com certeza, né? A grande liderança experiente do time titular. Bruno Guimarães do Newcastle também, jogador em excelente fase e melhorou muito na seleção jogando com o Carlo Ancelotti. E o Lucas Paquetá também, que está em vias de voltar ao Flamengo, né? Tem outros times da Inglaterra interessados, o West Ham está numa fase terrível, mas o Paquetá com certeza vai para a Copa. E aí, brigam aí pelas vagas de reserva do meio campo, né? Que o Brasil deve jogar, nos jogos que o Brasil vai atacar mais, deve jogar com 2 meias e 4 na frente, né? É o esquema que o Ancelotti está utilizando. Nos jogos mais pesados, como por exemplo esses amistosos de França e Croácia, já imagino que vão jogar 3. Talvez esses 3 que estejam garantidos, mas vamos ver quantos meias ele vai levar. Se ele vai levar 5, 6, 7, eu estou curioso para ver quantos ele vai levar. O Andrei está recebendo muitas oportunidades, mas o Andrei é um jogador que não entra muito no Chelsea, né? Então isso dificulta um pouco para ele, a questão de ritmo de jogo, de evolução mesmo, né? No Strasbourg ele estava evoluindo mais, porque ele era um dos destaques do time. Agora com o Rossenior lá, como técnico do Chelsea, vamos ver se o Andrei ganha mais oportunidades. O João Gomes e o André, do Wolverhampton, né? Que são aí volantes, jogadores de marcação. O Fabinho, que reapareceu na seleção, né? O Ancelotti resgata o Fabinho para ser esse reserva do Casemiro, de repente, está jogando lá na Arábia Saudita, né? O Gerson, eu coloquei o Gerson aqui, a questão do Gerson é curiosa nessa briga, né? Porque o Gerson era titular absoluto com o Dorival. Ele era o volante da seleção e na mídia ninguém discutia isso. Aí ele foi convocado nessa convocação das primeiras partidas do Ancelotti, né? Recebeu a oportunidade do Ancelotti, foi jogar no Zenit depois disso. E o Ancelotti nunca mais chamou, sendo que ele chama outros 2 jogadores brasileiros que atuam no Zenit. Então vamos ver, de repente, se ele consegue recuperar, porque é um cara que era titular da seleção brasileira e de setembro em diante sumiu da seleção, né? Vamos ver se o Gerson jogando no Cruzeiro, de repente ele joga um grande futebol lá no time mineiro e consegue voltar para essa briga, apesar de parecer mais distante, né? O Joelinton também é um cara que perdeu espaço. Ele foi uma das vítimas daquele Brasil e Argentina, né, que o esquema do Brasil estava todo mal feito e aí alguns jogadores acabaram pagando o pato, mas o Joelinton está jogando bem no Newcastle, um jogador de força física, né, até para quando você precisa, né, bola na área, um cara que ajuda muito, numa abafa no ataque, também um cara de muita força física, né, para um jogo mais defensivo. E tem o Ederson da Atalanta, que é um baita volante, mas que o Ancelotti não quis testar ainda. Bom, indo para os pontas, temos Vini e Rodrigo do Real Madrid, certamente vão. Rodrigo está jogando muito bem. Rafinha do Barcelona e Estevão do Chelsea também estão dentro, né? O Rafinha dos
principais destaques do Barcelona, e o Estevão na seleção brasileira sendo o cara que faz mais gols com o Ancelotti, um cara com muita personalidade, e é um menino, né? Jogando muito bem, tem tudo para ser titular na Copa, lembrando que são todos pontas, mas o sistema do Ancelotti com jogos onde ele vai enfrentar defesas mais fechadas, vai ter 2 volantes, né? Provavelmente Casemiro e Bruno Guimarães, e aí atrás do centroavante ou do falso 9 que ele escolher, ele vai colocar 3 desses jogadores aí. O Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, ou Estevão, Rafinha, Vinícius Júnior, enfim. Trocando muito de posição, fazendo infiltração, movimentação, velocidade, e tá dando certo nos amistosos, né? O time tá rendendo bem nesse sistema. Pensando em quem briga aí para compor essas vagas aí, vamos ver quantos pontas ele vai levar, né? Mas o Martinelli, ele gosta muito, ele deu muitas oportunidades para o jogador do Arsenal, só que ele perdeu posição lá no time inglês, né? O Trossard ganhou a posição dele, e o Martinelli é um cara que entra muito no segundo tempo, que é o que ele vai fazer na seleção brasileira se ele for convocado também, né? Mas tem que ver se ele não pode perder um pouco de espaço com o Ancelotti, com esse momento que não é tão brilhante dele no Arsenal. E o Igor Paixão, de repente, pode atropelar como uma oportunidade aí, né? O cara tá muito bem lá no Olympique de Marselha, é aquele ponta que é diferente do Vini, né? É um ponta esquerda que, diferente do Vini, que vai ali, que tenta ganhar na velocidade, vai pro drible, vai pro mano a mano, ele é aquele cara que vira e tenta bater pro gol. Então, de repente, ele pode ganhar uma chance, 4 gols em 6 jogos na Champions League, não é para qualquer um, né? Uma excelente temporada do Igor. E aí do lado direito, o Luiz Henrique me parece bem à frente, até porque tem essa coisa do campo aberto para correr, é um cara que bate também bem, abrindo, fechando ali para dentro, batendo de pé esquerda para aquele chute aberto, né? E ele me parece bem nessa briga, apesar de estar jogando na Rússia. E o Antony do Betis vai tentar ir correr por fora, apesar do Ancelotti só ter chamado uma vez. E fechando com os centroavantes, ou falso 9, né? Aqui no caso do Brasil a gente pode falar isso porque eu acho que ele vai levar um de cada aí dessa função de repente, ou 2 de uma dessas funções e um da outra. 2 ou 3 aí. Você até pode falar nos comentários quantos centroavantes você acha que o Ancelotti vai levar. O Matheus Cunha está dentro, né? Nos principais jogos com o Carleto, ele foi o titular e jogou bem, cara que movimenta muito bem, está jogando bem no Manchester United, já teve ótimos números com o Wolverhampton na temporada passada, esteve nas 4 convocações do Ancelotti na seleção brasileira. O Matheus Cunha vai e provavelmente vai ser o titular na Copa. E aí é o seguinte, o meu palpite é que ele vai levar mais um falso 9 e um centroavante, aquele centroavante matador, o momento tá ruim, você precisa de alguém para fazer gol, tá difícil, você coloca ele ali para tentar completar uma bola, para receber ali cruzamento, enfim. Então eu imagino que vai ser assim, né? Na categoria falso 9, que é o centroavante que se movimenta, a gente tem o João Pedro do Chelsea, que despontou muito bem na Copa do Mundo de Clubes, mas tá irregular no Chelsea, né? Tá irregular no Chelsea, muitos jogos aí recentes, quando o Dilap entra, a coisa melhora um pouco. Então, assim, ele tá inconstante. Ele tem bons momentos, tem gols pelo Chelsea, bons jogos, mas também tem jogos ruins, né? O Neymar tá nessa sombra dele, apesar do João Pedro ser o favorito, o Neymar tá na sombra. O Neymar, se ele tiver 100% jogando bem esse primeiro semestre com o Santos, o clamor popular para levar ele pode ser muito forte e o Ancelotti pode levá-lo por conta de ser uma liderança, apesar de ele já não estar no momento da carreira que ele esteve anteriormente. Vamos ver como vai estar o foco do Neymar, como que o Neymar vai estar fisicamente, se ele não vai ter mais problema com lesão esse ano. Tudo isso pesa, mas é um candidato de peso, até porque a gente está falando do protagonista da seleção brasileira nas 3 últimas Copas, né? Não é qualquer um. E aí a gente tem a briga pelo 9. O Richarlison foi em todas. O Ancelotti adora o Richarlison, né? Mas o Richarlison, hoje que eu estou gravando o vídeo, nessa quinta-feira, dia 15 de janeiro, ele sofreu uma lesão, né? Foi diagnosticada a lesão,
e ele vai ficar 7 semanas fora, ou seja, ele vai estar voltando dessa lesão na data FIFA de março. Então, o Ancelotti tem um álibi para testar pelo menos mais um jogador aí e deixar o Richarlison de fora, até porque o Richarlison ele já conhece bem. O Richarlison hoje é o favorito, até porque ele fez aí alguns golzinhos, fez alguns bons jogos pelo Tottenham, ele ganhou confiança, né? Tá dando tudo de si, temporada de Copa do Mundo, mas assim, a concorrência é pesada, né? A gente tem o Endrick, que foi pro Lyon e já marcou, já fez gol, e agora vai ser titular no Lyon, um holofote muito grande em cima dele, um menino promissor, e pode ser que ele atropele nessa reta final. A gente tem o Vitor Roque, vamos ver como ele vai jogar no Palmeiras, ele recebeu chance na última lista, é esse centroavante que o Ancelotti gosta, desse estilo do contra-ataque, né, bola em velocidade, centroavante rápido, né, uma situação que você está ganhando o jogo e quer aproveitar contra-ataque. O Igor Thiago é mais esse 9 rompedor, eu acho que deveria merecer uma chance, porque ele é o vice-artilheiro da Premier League. O Igor Thiago é o único brasileiro, presta atenção, é o único jogador brasileiro nesse momento que é top 5 de gols ou assistências nas 5 principais ligas da Europa. Só o Igor Thiago aparece de brasileiro nessas listas, mas nenhum outro. Então, assim, como um cara desse não recebe uma chance? Ele tem 16 gols na Premier League, é o brasileiro com mais gols na Premier League em uma temporada. Ele está 4 gols atrás do Haaland, que é o artilheiro, só tem o Haaland na frente dele. Então, assim, fazendo muito gol, e é um cara que apresenta muito mais de recurso, de qualidade, além do gol. A gente falou muito sobre ele no vídeo anterior de seleção brasileira, né? O Igor Thiago merece essa chance, pelo menos nos amistosos contra a França e Croácia. E eu levaria para a Copa, tá? Eu levaria para a Copa porque é um cara com muita qualidade. Muita qualidade mesmo, tá jogando muito bem. Vamos ver se ele vai ser testado. E temos aí o Caio Jorge também, que foi testado, né? Nos amistosos lá da Ásia, contra a Coreia do Sul e Japão. Vamos ver se ele vai receber chance. A gente tem outros nomes também, como por exemplo o Pedro, do Flamengo, que vai precisar voltar a ser titular do Flamengo primeiro para tentar pleitear essa vaga, né? O Gabriel Jesus voltou a jogar, voltou da lesão no Arsenal, de repente, se ele fizer um grande segundo semestre, ele pode chamar a atenção por já ser um cara que já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira. Enfim, são muitas as opções. Quero saber a sua opinião dessa galera que está na briga, quem vai, quem não vai, quem você levaria, quem você não levaria para seleção brasileira, discorda de alguma coisa que eu falei. Agora é a sua vez de deixar a sua opinião aqui e eu vou ler com muito carinho. E claro, não se esqueça de curtir aqui os outros vídeos do canal, tem muito vídeo, tem vídeo de seleção brasileira, tem análise grupo a grupo da Copa do Mundo, tem análise da tabela da Copa, regulamento da Copa, tem muita coisa para você curtir, navega aqui no canal que você vai ficar muito bem informado. Um grande abraço!